Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando agora. Eu me chamo Manuel e sou social media e jornalista aqui da Sou Educador. Por questão de acessibilidade, eu vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou um homem branco, cabelo encaracolado, estou usando uma camisa preta da INSE e uma jaqueta por cima, também preta. Este webinar é um oferecimento da Sou Educador, que é a maior plataforma de educação continuada para professores e educadores da América Latina. Estamos chegando no final do ano e nessa época começam as corridas pelas matrículas. E para falar sobre esse assunto tão importante, hoje a gente está com uma parceria com a Associação das Escolas Privadas do Cariri, a EPC, e terminando essa breve descrição, eu passo a palavra para o Eliabe Razael, que é o professor e presidente da associação. Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos a esse momento maravilhoso. Esse é o podcast da temporada de matrículas, um evento que acontece todo ano pela Associação das Escolas Particulares do Cariri e esse ano com uma parceria com a Sou Educador, nesse formato web, nesse formato online. Hoje nós teremos um tema de muita importância, muita relevância para você que é gestor, para você que é coordenador pedagógico. Como bem falou o Manuel, eu sou o professor Eliabe, sou presidente da Associação das Escolas Particulares do Cariri, sou educador, sou amante da educação e hoje estou acompanhado aqui de grandes profissionais que também vêm desenvolvendo esse trabalho junto comigo. Antes de eu passar a fala e falar um pouco sobre esses convidados, eu queria fazer uma autodescrição minha. Eu sou um jovem de cabelos lisos, olhos claros, estou com uma blusa verde, moletom, sou alto e branco. E ao meu lado está aqui parceiros de profissão, do dia a dia, né? Nós estamos aqui com Larissa Albuquerque, que é executiva da EduxSolution Educacional, consultora de marketing educacional e palestrante há mais de 20 anos aí no mercado. Boa noite, Larissa, seja bem-vinda. Boa noite, Eliabe, boa noite a todos os que estão presentes hoje nesse momento tão bacana, né? Nesse bate-papo da temporada de matrículas, agradecer o convite da Sou Educador e da Associação das Escolas Particulares do Cariri, para a gente tratar sobre um tema tão importante e significativo nesse momento das escolas, onde passa sempre, na temporada de matrículas, esse período, sempre tem algumas coisas muito importantes para a gente tratar, para que as escolas, os gestores em si, fiquem atentos para se diferenciar e se destacar nesse mercado. Show, Larissa. E seja bem-vinda ao nosso podcast. E eu também estou aqui ao lado do Edísio Bezerra, advogado especialista em direito empresarial e também entusiasta aí do direito educacional. O doutor Edísio Bezerra, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Boa noite, professor Eliabe, boa noite a todos os telespectadores, né? Seguindo o rito aqui pelo Emanuel, pelo professor, vou fazer minha autodescrição. Sou um homem com 1,79 m, estou com uma blusa azul, 3/4, né? Uma blusa que é de botão, manga curta, tenho um cabelo crespo, uso óculos, sou branco e estou sentado. Professor Eliabe, é uma satisfação enorme, um prazer inenarrável estar aqui participando desse podcast, né? Podemos assim dizer, dessa live do Sou Educador, conversando sobre esse tema tão gostoso que é essa questão do marketing jurídico, né? Esse encontro, né, Larissa? Tão planejado, esse encontro, né, professor Eliabe? Tão planejado e espero contribuir com todos os educadores aí do nosso país. Bacana. Para vocês que nos assistem, o nosso tema de hoje é falar um pouco sobre marketing educacional e a segurança jurídica. E a gente buscou falar um pouco sobre esse tema, talvez um tema que nem tão explorado, né, nas mídias, né, Larissa? A gente fez uma pesquisa antes sobre a questão do tema do marketing educacional e o jurídico, e às vezes há um distanciamento muito grande quando se trata desses dois setores que envolvem a escola, mas hoje a escola, a educação, a sala de aula se tornou 100% digital, e aí pensando nessa questão do acesso da tecnologia, desse mundo digital, mundo de redes sociais e o acesso do aluno, né, a criança,
né? O jovem também nas redes sociais, a escola também tem que começar a se preocupar um pouco com a questão do marketing que está sendo envolvido, né? Tendo em vista que a escola tem o seu aspecto pedagógico, mas também tem um aspecto da estrutura de comunicação interna e externa. E aí, para isso, a gente vai abordar um pouco na noite de hoje toda essa temática que envolve o marketing, quais são os melhores caminhos, né, que a escola pode desenvolver ao longo desse período de campanha de matrícula e ao longo também do ano letivo. É importante lembrar que a temática do marketing ela envolve o ano todo. E a gente também vai linkar alguns aspectos da segurança jurídica. Né? Como é que a gente pode desenvolver um bom marketing, né, e como é que isso pode estar linkado aí a uma segurança jurídica para que a escola não tenha uma problemática a longo prazo. E aí eu começo aqui uma introdução, né, já falando um pouco sobre o tema, Larissa, mas eu queria que você falasse um pouco. Existe o marketing educacional, tá? E existe o marketing, Sim. né? O marketing empresarial. Existe realmente essa distinção? São duas bolhas que não estão envolvidas ou é realmente cada um tem o seu papel fundamental no atendimento e no plano empresarial? Primeiro, como você colocou inicialmente, sobre o marketing educacional e o direito educacional, né? Então, as pessoas pensam que não tem nenhuma conexão, mas ela tem uma conexão gigantesca. É impressionante como o direito educacional está totalmente conectado ao marketing educacional. Não dá hoje, principalmente hoje em dia, não dá para falar de forma separada. Quando você fala em marketing, você fala em escola, você fala em temporada de matrícula, você fala em contrato, né? E o contrato educacional é uma prestação de serviço que está ligado diretamente ao marketing e ligado diretamente ao jurídico. Então, assim, a gente não encontra, como você diz, pessoas falando sobre esses dois setores que fazem parte de uma escola. Uhum. Algumas escolas têm um marketing interno, outras não, né? É delegado a agências, mas tem que ter essa conexão. E hoje em dia, falar de marketing educacional é totalmente diferente do marketing empresarial. Eu costumo dizer que o marketing educacional não tem a licença publicitária, não tem essa licença publicitária de fazer como deseja e simplesmente dizer assim, eu tenho a licença, eu posso, eu estou brincando, eu estou fazendo um divertimento aqui para atrair o consumidor, a gente pode fazer, mas com muita responsabilidade. Porque o marketing educacional, ele tem, além de vender, marketing é vendas. Também não vamos ser... Aqui nós estamos falando em meio de adultos, né? Para adultos. E empresas, né? E empresas. São escolas, mas são empresas, né? Que também é outro ponto de muita discussão. Né? Não vamos adentrar por enquanto, vamos misturar, né? por enquanto. Tá bom. Mas o marketing educacional, ele tem uma responsabilidade social, ele tem uma responsabilidade pedagógica, ele tem uma responsabilidade educativa. Né? Um texto que você escreve tem que ter todo um cuidado. Existe uma linha muito tênue na comunicação, porque quando você se comunica hoje, principalmente em detrimento da internet, do avanço das redes sociais, a gente sabe que não são canais para crianças, mas que está lotado de crianças, as redes sociais, a internet está cheia delas, e de adolescentes também não são lugares para eles, mas ele está completamente, vamos dizer, povoada de crianças e adolescentes. Então, a gente tem que ter ainda mais uma responsabilidade e um cuidado com o que a escola vai falar nas suas redes sociais, o que é que ela vai comunicar. Porque ela não se comunica hoje só com a família. Ela se comunica com uma criança de 6 anos, ela se comunica com uma criança de 10 anos, ela se comunica com um adolescente de 12 a 18 anos. E comunica com a família, né? Com os pais, com as mães, com os avós, com a comunidade, de uma forma geral. Então, é um público-alvo muito misto, muito diversificado e que você tem que ter muita responsabilidade com o que vai publicar lá.
Total. E vamos além, tá? Porque você falou criança de 6 anos, mas tem crianças com 3 anos, 4 anos de idade que já estão É em verdade. posse de um celular, É verdade. né? TikTok, o Instagram, as redes sociais, né? E acaba procurando também a sua escola, né? Querendo saber dos seus amigos, né? Uhum. Então essa visibilidade hoje, e eu acho que é um tema extremamente importante para a gente estar debatendo na noite de hoje, ela traz à tona algo que viralizou nos últimos meses, né, que é a adulterização, né, como o papel da escola em trabalhar didaticamente, né, com esses aspectos, né, do envolvimento de crianças com as redes sociais, né, e também até a temática da questão da sexualização por trás. A gente fala o termo sexualização e criança, a gente já fica um pouco chocado, Sim. não é verdade? Mas a sexualização não é necessariamente o mostrar do corpo. Até uma música por trás, né, de uma dança, a criança bem vestida, uma música por trás, ela pode estar tendo um teor sexual, não é verdade? Então, a escola ela tem que se prevenir nesse aspecto, tem que entender qual é o caminho do marketing linkado totalmente à questão pedagógica, que eu acho que é a base de tudo. Você mencionou isso em diversos momentos. Eu vou estender um pouco, que a gente tem muita coisa para falar sobre o marketing, né? O marketing educacional, a gente vai falar um pouco também sobre o endomarketing, né? Que é a estrutura interna, né? A comunicação interna da escola, né? Que é a base de tudo, né? E aí eu vou falar um pouquinho agora do jurídico, com o doutor Edísio, que é especialista, entusiasta aí da área da educação, né? O doutor Edísio fez a sua autodescrição e eu lembrei que recentemente ele também fez parte aí da presidência do Conselho da Pessoa com Deficiência aqui da cidade de Juazeiro do Norte, né? Lá da cidade de Juazeiro do Norte, e queira ou não, isso acaba se envolvendo muito com a educação. Então o seu jurídico acabou se envolvendo muito com a educação em todos os aspectos, né? Hoje a gente está falando sobre marketing educacional, mas você já também andou aí por outras áreas que envolvem a educação. Mas eu queria escutar de ti o que o jurídico tem com essa questão do marketing, enfim, como é que a escola ela pode ter essa segurança jurídica, não só durante a campanha de matrículas, mas durante o ano letivo? Olha, professor Eliabe, eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre essa relação da internet com o dia a dia, né, das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, enfim. Mas falando única e exclusivamente neste primeiro momento para o consumidor, o pai, que precisa ter uma consciência, né? Veja só, hoje todo mundo tem acesso à internet, quase todo mundo, né? Dentro da nossa realidade tem um celular, um smartphone, um Wi-Fi, enfim. E com o passar do tempo, né, o Brasil, a legislação brasileira, ela vem se adequando e se configurando para que possa ter regulamentações, porque o que a gente percebe é um uso inadequado, né, muitas vezes, das redes sociais. E isso se aplica para um todo, não só para a questão da escola. Quando a gente envolve o ponto de vista escolar, o consumidor, que é o pai, certo? Porque o consumidor não é a criança e o adolescente. A criança e o adolescente, ela utiliza esse serviço, tem essa diferenciação lá caracterizada na LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases. O pai ele precisa estar atento sobre o ponto de vista do que está acontecendo com a criança e com o adolescente dentro da escola, certo? Porém, o que a gente percebe é que os pais, eles gostam dessa autopromoção dos seus filhos. E isso é um tema polêmico, porque desde o Marco Civil da Internet, que foi uma legislação feita em 2014, existem possibilidades de regulamentações para que seja previsto tanto para a pessoa jurídica que está promovendo aquela imagem, né, e aquela voz, aquele vídeo, e também é caracterizado também um poder de vigilância para o consumidor, que no caso é o pai, certo? Por isso que, se tratando de escola, nós iniciamos tudo na campanha de matrícula pelo contrato de prestação de serviço.
porque é quando a escola tem o primeiro contato, por assim dizer, com o consumidor, explica-se ali as regras, quais são os direitos e deveres que o consumidor tem e o que a escola deve fazer ou não. E muitas vezes nesse contrato de prestação de serviço vem uma cláusula lá, que é a cláusula de uso de voz e imagem, em que o pai permite, e isso não é de hoje, já acontecia há muito tempo atrás, certo? Que o pai permite essa autodivulgação da criança e do adolescente, mas que tem limite, certo? É importante você colocar isso, doutor Aidísio, porque além de ter no contrato de prestação de serviço educacional essa cláusula, quando você vai utilizar a imagem do aluno especificamente, seja para uma rede social, vamos para uma campanha específica, como agora a campanha de matrículas, né? Você vai utilizar para o outdoor, você vai utilizar para a TV, você vai utilizar para as redes sociais, é importante a assinatura de um novo termo, de um termo específico, onde também lá consta a finalidade do uso daquela imagem. Não é só, eu estou respaldado só pelo contrato. É importante ter um termo de autorização de uso de imagem. É a porta de entrada. Porta de autorização do dia a dia. Eu costumo dizer assim, o contrato, aquela cláusula de uso de imagem que está ali, ela é para o dia a dia. Digamos para o ano letivo. Para o ano letivo. Mas se eu for utilizar para uma campanha específica, e aqui a gente está tratando de campanha de matrícula, né, o termo de uso de imagem, com a especificação, a finalidade, o objetivo real do uso da fotografia, do áudio, da imagem, ser colocado e ser solicitado novamente àquele pai o uso de imagem daquela criança ou daquele adolescente. E aí, pegando esse raciocínio da Larissa, o que a gente percebe, né, ao longo de 2014 para cá, já se passaram aí 9 anos, aliás, 11 anos, a gente percebe uma crescente de legislação modelando desde o Marco Civil da internet para que os consumidores e para que as pessoas jurídicas comecem a entender mais como ter uma boa utilização, certo, dessas redes sociais e dessas autopromoções, né, que são feitas. Para tal, eu posso listar aqui a Lei Geral de Proteção de Dados, certo? Que é algo que também é recente e é mencionado também no contrato de prestação de serviço. E o ECA, que precisa ser respeitado, porque o ECA, por mais que ele seja, tem uma legislação bem antiga, hoje nós temos já, inclusive, muito recente essa legislação, é o ECA Digital, certo? Que foi lançado agora em setembro de 2025. E aqui eu já peço permissão ao professor Eliab, também presidente da associação, para que a gente possa depois promover o parecer e divulgar aí. Bacana. Vocês podem lançar aí uma enquete, quem quer receber esse parecer, enfim, da forma que a sua educador e a associação possa entender que é melhor, e eu me comprometo em fazer esse parecer dessa última legislação de setembro e repassar. São 32 artigos em que a gente vai explicar minuciosamente o que deve ser feito ou não, certo? Bacana. Só pegar um gancho aqui, né, para quem nos assiste e não conhece a Associação das Escolas Particulares do Cariri, faço aí a sugestão de acessar o nosso Instagram, nossas redes sociais, conhecer um pouco do trabalho. E aí vamos além. Nós estamos falando a nível nacional. A Só Educador trabalha no Brasil todo, né? A Associação das Escolas Particulares é do Cariri, né? Barbalha, Juazeiro, Crato, que é justamente a sede da associação, da associação e também a sede aqui da Só Educador. E aí esse parecer, eu acredito que ele tem uma necessidade nacional, concorda? Sim. Então, quem está nos assistindo, você que é gestor escolar, coordenador pedagógico, trabalha como mantenedor da sua instituição de ensino e tem a necessidade desse parecer, a associação, junto com a Só Educador, né, vai fazer esse trabalho aí em conjunto e a gente vai fazer essa divulgação a nível nacional.
Porque eu acho que o mais bacana do que a gente está comentando aqui, por ser um assunto novo, né, a tecnologia digital é uma coisa que está se acelerando muito, né, tá sendo muito rápido, né, as informações acerca desse tema, é que dificilmente a gente encontra um debate sobre marketing educacional e jurídico, a segurança jurídica. Então, acredito que quem está nos assistindo aí em casa deve estar com alguma dúvida. Eu nunca parei para pensar sobre isso, eu nunca recebi uma consultoria sobre isso. E a associação vai trabalhar e desenvolver esse parecer junto com a equipe jurídica, junto com Larissa, que também faz parte da associação, nossa Sim. diretora da associação, para que a gente possa aí estender para todo o território nacional. Tudo bem? Concorda, doutor Dício? Perfeito. Só para pontuar e a informação não ficar faltosa nesse sentido, a legislação que eu falo, que é uma lei nova, certo? É a Lei 15.211, Boa. lançada de 17 de setembro de 2025. Nossa, muito recente, né? 2 meses. Por que não foi trabalhado, né? Alguns gestores que nos conhecem, por que não foi trabalhado isso na campanha de matrícula? Porque a intenção era ter essa live, né? Verdade. Pelo menos até onde... A empresa, ela precisa criar os seus mecanismos, né, para que ela crie esse respaldo, não só durante uma campanha de matrícula, mas também ao longo do ano letivo. Eu acho que é fundamental que isso aconteça, para que a escola não tenha grandes sustos ao longo do ano, concorda? Então, assim, o jurídico ele tem que trabalhar sempre buscando esses pontos. Mas antes de entrar nas conexões, porque a gente ainda não entrou nas conexões, a gente está falando do marketing educacional. Uma introdução, né? A gente está introduzindo aqui, para que você que esteja nos assistindo entenda como esse tema ele tem uma sutileza, porque às vezes está sempre sendo visto de forma separada, o marketing educacional e o jurídico, mas a importância por trás, né? Nós estamos falando de campanha de matrícula, e eu acho que até meados de janeiro, fevereiro, o tema principal das escolas vai ser campanha de matrícula, concorda? Então, campanha de matrícula está no auge. Se a gente fosse colocar o hashtag, seria um dos maiores hashtags aí nas redes sociais. É verdade. Né? Mas depois da campanha de matrícula, começa-se o ano letivo. Começa-se a matrícula. Começa-se a matrícula. A efetivação da A matrícula. efetivação da matrícula. Que eu digo que matrícula começa no primeiro dia de aula. Que é quando exato. você começa a entregar tudo que você prometeu na campanha. Perfeito. Né? E é exatamente outro isso. assunto também. Aí já é um outro assunto. Se o tempo permitir, a gente consegue estender todos esses assuntos aí ao longo da noite de hoje. Mas talvez eu tenha ficado com alguma dúvida em relação à questão específica do marketing, quando a gente fala não é nenhuma dúvida, eu já até comentei aqui, o endomarketing, né? Pouco se fala sobre isso, né? Pouco se fala da comunicação interna. Eu queria, Larissa, que você explicasse o que existe o marketing educacional, existe o endomarketing, né? A comunicação interna, como é que elas se dividem, né? E qual é a conexão que ela existe dentro do ambiente escolar? Quando se fala no marketing educacional, todo mundo só pensa de fato na publicidade e na propaganda. Externa. Né? Externa, né? No que você o que é que a escola está fazendo, o que é que ela está promovendo, é muito essa visão. O endomarketing, como você colocou bem claro, é a comunicação interna. Boa. É como eu estou comunicando internamente aos meus colaboradores, aos meus professores e ao meu consumidor final, que não é consumidor, como o doutor deixou claro aqui, que é a criança, o adolescente, o aluno, né, o estudante e os pais. Né? Como é que a gente está comunicando tudo aquilo que a gente faz internamente. Deixando claro o posicionamento, os valores, a missão da instituição, né? O dia a dia, o que é que de fato está sendo desenvolvido dentro da escola. Porque do porteiro ao diretor, todo mundo tem que ter uma mesma linguagem. Todo mundo tem que saber o que é que está acontecendo na sala de aula, todo mundo tem que saber quais são os projetos, os eventos que estão acontecendo, como é que se desenvolve uma avaliação. Então, essa comunicação, você pode fazer ela de diversas maneiras. Né? Você pode fazer com um informativo digital interno, você pode utilizar nas reuniões como uma comunicação, você pode utilizar cartazes de comunicação dentro da escola, né? Os próprios grupos de WhatsApp, né, e existem aplicativos específicos também para comunicação interna, porque nem tudo se comunica em redes sociais. Sim. Mas tudo que acontece dentro da escola, ela vai ser divulgada de alguma forma futuramente em campanhas. Sim. Né? Então, não só na campanha de matrícula, mas existem outras campanhas ao longo do ano. Então, às vezes, se você tem um projeto que é aberto ao público,
né? Então, primeiro, internamente, todo mundo tem que saber como funciona aquele projeto. Por que daquele projeto? Qual é o objetivo real? O que é que ele promove de desenvolvimento para a criança e para o adolescente? Né? Qual é a fundamentação? E aí vem o endomarketing, que pode ser, de fato, trabalhado das diversas maneiras, que pouco se utiliza. Aí eu tenho que falar, né? É uma ferramenta maravilhosa de comunicação, mas é pouco utilizado pelas escolas, né? Às vezes um determinado assunto fica ali só para gestores, mas que seria importante que a recepção soubesse, né? Para quando o pai perguntar, ele saber responder. Ou fica só ali destinado aos professores. A gente pode explorar um endomarketing, uma comunicação interna de diversas maneiras, né? Utilizando-se de ferramentas do marketing para comunicar internamente. Bacana, show de bola. Você falou da comunicação interna, né, e como isso pode favorecer a escola. E a gente está falando... a clareza da informação, sim. porque às vezes também é como ensinar matemática. Às vezes é muito fácil para o professor, né? Mas para quem está escutando... Mas para quem está escutando, nem sempre é fácil. Então, um grande desafio do marketing é comunicar de forma clara, porque a propaganda não pode ser abusiva, não pode ser enganosa, né? E como eu disse no início, ela é muito mais educativa e social do que voltado para a venda. Isso, né? boa. E aí esse ponto é importante, porque assim, a escola, o gestor, ele precisa fazer essa conexão com o pedagógico. Né? Eu costumo falar, dentro do trabalho de consultoria, que instituição de ensino ela tem um projeto, que é o projeto pedagógico. Né? Então, o projeto pedagógico ele vai além do projeto empresarial. Né? Ele vai com uma linha pedagógica, uma abordagem pedagógica. O projeto pedagógico ele desenvolve para que atinja o aluno num todo. Isso. É um processo de formação continuada de uma criança, né, que vai até o seu ensino médio e posteriormente ensino superior. E que leva né? para o ensino superior. Tudo que acontece dentro da escola, você leva para a vida. Sim. Escola é formação para a vida. Formação para a vida, né? E aí é importante que a comunicação interna ela seja aplicada junto com a pedagogia, junto com o projeto pedagógico da escola, né? Que aí há um conjunto, uma conexão. Né? E jamais, se houver uma boa conexão, um bom compartilhamento de uma comunicação clara, jamais o marketing educacional externo vai apresentar algo totalmente diferente do que vem dentro da base do projeto pedagógico, concorda? Que é outro ponto importante, né? Você comunicar aquilo que realmente acontece. Se eu sou uma escola de formação humana, Sim. A minha propaganda, a minha publicidade externa, ela tem que refletir essa formação humana. Boa. Se eu sou uma escola vou usar os termos mais comerciais, né? De resultados, Sim. eu vou trazer uma pegada mais de resultado. Se eu sou uma escola comercial, eu vou trazer uma comunicação mais comercial. Porque existem essas diferenças. Mas como você fala, a escola é um conjunto. Existe um autor que ele divide a escola como um cavalo. Ele diz que uma escola só anda se as 4 patas do cavalo estiverem juntas. Sim. Né? Então, quais são essas 4 patas? É o pedagógico, é o administrativo, é o RH e é o marketing. É a gestão de pessoas e marketing. Se qualquer pata dessa estiver quebrada, a escola está desandando. Boa. Né? Boa. E que os olhos do cavalo é a visão estratégica da escola. Né? E o coração do cavalo é a sua essência. Né? São os seus valores, a sua missão. Então, o marketing ele se utiliza desse cavalo como um todo, né, para poder comunicar. Não adianta você comunicar, porque a família, quando ela vai buscar a escola, eu comunico que eu sou humana, eu sou de formação humana. E eu entro na escola, na hora do intervalo, e tem um professor brigando com o menino, os meninos se estapeando. Uma confusão dentro da escola. Uma coisa é um intervalo, outra coisa é uma confusão generalizada. Professor gritando, coordenador desesperado. Aí o pai olha e diz, aqui não é um ambiente que eles estão divulgando. Né? Então, eu até às vezes digo, eu prefiro atender um pai na hora do intervalo para ele ver de fato como é a escola do que em outro momento. Né? É no momento da aula, é no momento de fato ali que a escola está viva, você tem que visitar para ver se ela realmente está comunicando o que ela faz. Boa.
E o horário do intervalo, o horário do recreio, é o auge do dia, né? É o auge do dia. auge do dia, né? Você vê o comportamento da criança. E aí você traz a questão do uso do celular, Sim, né? Que com a proibição do celular nas escolas, a lei que proíbe o uso do celular, você de fato vê se aquela criança ela está interagindo ou não. E essa lei, eu digo assim, foi necessária. necessário. Foi necessária. Porque se a escola é um ambiente de formação, de socialização, de interação, de desenvolvimento de habilidades como liderança, criatividade, trabalho em equipe, tudo, como é que essas habilidades vão ser desenvolvidas se o menino está com o celular na mão? Então, a partir do momento que você tirou de fato o celular, eu vi crianças que não interagiam durante o intervalo interagirem, a ter de fato o comportamento esperado para a idade daquela criança. Que ele foi tirado aquele aparelho que, como você diz, a criança de 3 anos está com ele na mão, né? A nova babá. 3 anos, 2 anos, viu? 2 E olhe anos. lá, tem Não crianças fala até não. mais. Antes da gente entrar aí nessa conexão, nós falamos do projeto político-pedagógico, que tem essa conexão com o marketing, e eu acredito que o regimento interno tem uma conexão com o jurídico, né? Sim. E daqui a pouco a gente faz a conexão marketing jurídico. Sim. Mas, a princípio, o regimento interno ele é uma base estrutural para que a escola ela possa ter normativas, né? É um manual, né? E faz com que o gestor mantenedor ele consiga aplicar suas regras, né? Reger aquele grupo de gestor, de professores, enfim. O regimento interno traz esse respaldo de fato para a escola, ela consegue segurar mesmo que a escola tenha uma segurança jurídica através do regimento, doutor Edício? Olha, boa pergunta. É importante a gente diferenciar, eu sempre falo dessa diferenciação para que os gestores não se confundam. Primeiramente, uma coisa é o regimento interno escolar, que é para os consumidores, certo? Que o Conselho Municipal, o Conselho Estadual, ele pede, né, que a escola faça essa atualização. Sim. São regras internas de como você vai ter o funcionamento da sua escola, né? Que horas abre, que horas fecha, se vai ter que ir de farda, se não vai, se é proibido isso, aquilo, etc e tal. Processos avaliativos. Isso, porque não tem como você trazer todas as regras de um bom convívio Certo. dentro de um contrato de prestação de serviço, senão nós teríamos um contrato com 100 laudas. E seria impossível e inviável. Diga-se de passagem, o contrato de prestação de serviço também faz menção ao regimento interno, Isso, né? perfeito. Isso aí é aplicado diretamente para os consumidores, né? Por quê? Como já foi dito, os consumidores fecham um contrato de prestação de serviço para o uso das crianças e dos adolescentes, que não têm capacidade, segundo a legislação, para interpretar essa lei e nem pode, por conta da idade, certo? Fazer nenhum negócio jurídico civil, né? Por assim dizer. Para tal, eu sempre gosto de fazer essa diferenciação, porque o pessoal quer colocar regras para os professores e para as outras pessoas que estão ali trabalhando na escola, como pessoas no administrativo, enfim, prestadores de serviço, dentro desse regimento interno. Eu acredito que é sempre bom diferenciar, certo? E aí você faz um regimento interno que ele é voltado para esses profissionais. Então nós temos praticamente 2 regimentos internos e você pode vir com um terceiro documento se você gosta, além de publicizar isso, se você tem isso como um site, internet, enfim, que hoje é algo, o site na internet tem as redes sociais, que é a forma de você conseguir publicizar através do código de conduta. O código de conduta nada mais é, você entra em contato com uma empresa, que ela é muito grande, geralmente ela é uma sociedade anônima, composta por vários empresários. Você vê lá no site, né, como essa empresa opera, qual é a missão, visão e valores dessa empresa, né, como é que ela se conecta com os seus consumidores, enfim, e etc, por aí vai. Então são 3 documentos, esses 2 documentos tratam-se de regimento interno, certo? Então a primeira dica é separar. Porque o que vai importar para os conselhos é o regimento interno escolar voltado para os consumidores, né, que são essas regras de convívio. É importantíssimo colocar tudo que você não conseguiu colocar dentro do contrato de prestação de serviço e que não vá contra a lei.
certo? O regimento interno é uma regra interna, ela não pode ir contra a lei. Como assim? Tudo que a legislação não prevê, eu posso colocar lá. O que eu não posso é falar que vou fazer divulgação sem consentimento do pai de um adolescente fazendo uma dancinha no TikTok, porque está contra a lei. Entende? Então, é importante que você construa esse regimento interno com toda a equipe, né, da escola, do colégio, mas que você possa ter uma revisão, sim, de um advogado, colocando as atualizações que nós temos hoje na nossa legislação brasileira relacionado ao direito educacional. Por quê? O direito educacional, Larissa e professor Eliabe, a gente percebe que semestralmente, todos os anos, tem atualizações de leis. Sim. Certo? A gente tira pelo ECA, que é uma lei antiga que recentemente tem esse digital. Foi né? celebrado 35 anos do ECA esse ano. Sim. E com esse tema em alta, certo? Foi criado essa legislação agora em setembro. E era um projeto de lei e foi criado justamente para regulamentar, porque se percebe esse uso, né? E que não está correlacionado somente à escola, mas até mesmo um exemplo de pessoas que têm hoje como atividade de comerciais como blogueiros que utilizam seus filhos. Sim. Sim. Entendeu? Então isso está dentro de casa, né? Acontecendo dentro de casa, dentro de outros comércios, mas o nosso foco aqui é a escola. Então é importante você ter esses dois regimentos e ser revisado por um jurídico para que seja atualizado, certo? É importante que não tenha nenhuma regra contra a legislação, conforme eu já disse, mas que também não seja um regimento interno muito longo, que ele tenha uma objetividade. Por quê? Porque a importância desse regimento é que o pai tenha conhecimento. Sim. E muitas vezes, na prática, o pai não tem conhecimento desse regimento escolar, certo? Aí a gente entra em diversas situações, como, por exemplo, um uso para a escola que pratica resultados de imagem, outdoor, etc. e tal. Com o uso de termos, como o uso de contrato de prestação de serviço, como isso pode ser reproduzido, como isso pode ser destacado. Um resumo pode ser feito também no informativo, que é o endomarketing. Sim. Sim. Né? O informativo do aluno, aquele que você entrega anualmente, né, com o calendário pedagógico de todas as ações. Ali nas primeiras páginas, você pode colocar um resumo dos direitos, dos deveres, do regimento interno da escola. Sim. Alguns pontos que são resumidos, que são pontos chaves. Perfeito. Né? Como diz o outro, você não pode deixar de saber disso. Né? Certo. Ou isso é muito claro, a gente vai botar aqui de novo para poder reforçar. Né? Esse é um ponto que tanto pode ser utilizado como endomarketing, como pode ser utilizado Bacana. juridicamente, porque quando for contestado, você diz, mas estava aqui. Né? Isso é show. Show de bola. Eu acho que cada um fez aqui suas introduções, falamos sobre jurídico, falamos sobre marketing educacional, né? E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo. Para você que nos assiste, não sai do nosso canal. Daqui a alguns minutinhos, 5 minutinhos, a gente retorna fazendo a conexão marketing educacional e jurídico e a segurança para suas escolas. Até já. Ser professor é missão, assim. Porque é uma profissão que exige, né, um esforço assim, né, não desmerecendo as outras, mas porque ele torna também, forma cada um, né, forma o ser, educa, né, constrói pensamentos, né, constrói valores também dentro de cada aluno que passa pela sua vida. Seja qual for a área, seja qual for o ensinamento, seja qual for o movimento, enfim, todas as áreas a gente precisa de um professor, não diretamente às vezes um professor específico, né, mas alguém que lhe ensine algo. Se não tivesse professor no mundo, o que seria das crianças? Seria um mundo meio aleatório, sabe, sem um aprendizado de fato efetivo, porque o professor ele que orienta sempre alguém e vai passando essa orientação sucessivamente. Então, se não tiver o professor, no caso, inicial, o ponto de partida, as demais fases ficariam meio que
sem uma estrutura, sem uma base. Então é até difícil. Mas no âmbito assim, a gente sempre precisa de ser formado, né? De ser ensinado. A gente nunca sabe tudo por completo. Então há sempre algo a aprender, né? Então o professor é esse que sempre tem essa capacidade de ensinar algo, né? Para alguém. É o amor pela educação. Você vê os resultados, você vê o aluno conquistando aquilo que você está ensinando, aprendendo. Agitado, emocionante, mas é uma aventura que a cada dia se renova, se reconstrói um novo professor, um novo aluno. Creio que seja pelo esforço e a determinação em fazer, exercer a sua profissão, em buscar maneiras diversas de sair da zona de conforto e oferecer algo sempre a mais, né? Ser professor é missão, assim. Porque é uma profissão que exige, né, um esforço assim, né, não desmerecendo as outras, mas porque ele torna também, forma cada um, né, forma o ser, educa, né, constrói pensamentos, né, constrói valores também dentro de cada aluno que passa pela sua vida. Seja qual for a área, seja qual for o ensinamento, seja qual for o movimento, enfim, todas as áreas a gente precisa de um professor, não diretamente às vezes um professor específico, né, mas alguém que lhe ensine algo. Se não tivesse professor no mundo, o que seria das crianças? Seria um mundo meio aleatório, sabe, sem um aprendizado de fato efetivo, porque o professor ele que orienta sempre alguém e vai passando essa orientação sucessivamente. Então, se não tiver o professor, no caso, inicial, o ponto de partida, as demais fases ficariam meio que sem uma estrutura, sem uma base. Então, é até difícil. Mas no âmbito assim, a gente sempre precisa de ser formado, né? De ser ensinado. A gente nunca sabe tudo por completo. Então, há sempre algo a aprender, né? Então, o professor é esse que sempre tem essa capacidade de ensinar algo, né, para alguém. É o amor pela educação. Você vê os resultados, você vê o aluno conquistando aquilo que você está ensinando, aprendendo. Agitado, emocionante, mas é uma aventura que a cada dia se renova, se reconstrói um novo professor, um novo aluno. Creio que seja pelo esforço e a determinação em fazer, exercer a sua profissão, em buscar maneiras diversas de sair da zona de conforto e oferecer algo sempre a mais, né? E estamos de volta ao nosso webinar, ao nosso podcast. E após esse vídeo que foi produzido pela Sou Educador para comemorar o mês do professor, eu queria avisar para você, professor educador, que estamos tendo várias promoções durante todo o mês de outubro para comemorar o mês do professor, que conta com cursos a partir de R$19,90, 30% de desconto na certificação de professores, 10% de desconto em trilhas docentes e na compra de uma pós-graduação você ganha um curso de até 360 horas. Então eu passo a palavra de volta para Eliabe para ele continuar o nosso programa. Boa, Manuel, obrigado aí pelos descontos, né? Professor adora desconto, né, Larissa? Adora. Né? E gestor também gosta de desconto, né? E o Gosta consumidor não? gosta, E o consumidor não gosta também. nada, né? Gosta de dar, né? Bacana, né? A gente chega nesse período de campanha de matrícula, né? E a gente acaba apelando para diversas situações. Quando eu falo a gente, tá? Somos nós gestores, tá?
E quando eu falo do apelar para diversas situações, às vezes levar para as redes sociais uma imagem que a escola não tem. Foi o que a gente comentou agora há pouco, Exato. né? Não, o horário do recreio é um caos, mas nas redes sociais a escola é mil maravilhas, paz e amor, Paz né? e amor. Na verdade não é bem isso. Mas quando eu falo na questão de levar para as redes sociais um conteúdo sensível, é quando a gente ainda entra nessa onda, né? Que hoje a gente vê muito, principalmente no TikTok, né? O Instagram também proporciona muito isso, que são as músicas que estão viralizando o Brasil todo. Às vezes a música tem a música brasileira, né? Enfim, sertanejo, funk, pagode, forró, independente do estilo musical, mas às vezes é uma música de uma outra língua, né? E aí aquela língua, aquele conteúdo, aquela música específica, ela é uma música que tem um conteúdo extremamente vulgar, né? E aí lá na frente tá os alunos de farda, dançando na escada da escola, no corredor da escola, segurando plaquinhas, né? E por a música ser uma música muito viral, que atinge aí 20 mil visualizações, a escola vai lá e diz assim, vamos colocar que vai viralizar e a gente vai conseguir ter um bom engajamento aí na nossa campanha de matrícula. Isso é um problema muito sério, né, Larissa? Isso é um Dentro problema de uma visão seríssimo. marketing, a gente falando aqui das composições, mas até que ponto a escola pode chegar dentro do seu marketing educacional? As legislações também elas colocam essa proteção do que você não pode explorar comercialmente a imagem da criança, não pode utilizar de alguns recursos, de alguns detalhes como músicas, jingles, que tragam a influencie comercialmente a criança. Sim. Existem legislações que proíbem, inclusive propaganda para a criança, mas o doutor Edísio colocou muito bem também a exploração dos pais para com os filhos, e você traz agora essa questão das trends, né? Que sim, é um grande problema, porque muitas vezes até onde vai o like, né? Qual é a finalidade do engajamento? O quanto eu estou arriscando a minha instituição por uma curtida, por um comentário, por um compartilhamento. Então, quando a gente vai produzir uma trend, vai reproduzir um vídeo que está viralizando no TikTok, que está viralizando no Instagram, é preciso ter muito cuidado. Nem tudo cabe para a escola. Nós começamos aqui falando de responsabilidade educativa, né? Então, eu vou falar da escola, eu tenho que ter cuidado qual é o vídeo que eu vou utilizar. E principalmente, mas quando você fala das músicas, não só das músicas internacionais, mas às vezes é utilizado só o instrumental de uma música brasileira. Total. Que tem conotação que sexualiza o homem e a mulher, né? E ali tem a criança, né? No meio da apresentação. Mas minha filha escuta isso no dia a dia, mas para a escola não cabe, né? Total. A música tem que ser traduzida se ela for de uma língua estrangeira, porque quem está por trás, muitas vezes, da produção desses vídeos são jovens, né? São jovens de 20 e poucos anos que terminaram a faculdade, são social medias jovens, antenados, e dizem, isso é bacana, e a vulnerabilidade dessa criança, ela não tem maturidade, o adolescente não tem maturidade para receber esse conteúdo e achar que não é normal. Total. Né? Total. E o ECA traz essa proteção, a Constituição traz essa proteção e o marketing tem que estar, como eu disse no começo, tem que estar tudo linkado. Não está separado. Tem que estar tudo juntinho. Está tudo juntinho, está tudo coladinho. Quando eu vou produzir alguma coisa para a escola, uma publicidade, uma propaganda, eu tenho que respeitar o regimento pedagógico, eu tenho que respeitar o regimento interno, eu tenho que respeitar as legislações de proteção à criança e ao adolescente. Boa. Todas elas. O direito do consumidor, o ECA, a Constituição, a LGPD, o que mais, Otadias, tem aí? E aí tem quantas uma legislações? centena de leis. Né? Então, a minha orientação ao gestor é que ele delegue, mas ele fiscalize. Aí entra o papel jurídico, pegando esse gancho, que aí é justamente a conexão, que é a aprovação do jurídico. Então, o marketing educacional, a equipe de marketing desenvolve toda a campanha, né, apresenta a campanha,
a gente chama de venda a campanha para o diretor, Vende a né? campanha para o O diretor. diretor diz, rapaz, adorei a campanha, mas preciso da aprovação do jurídico. Que aí onde é que o jurídico entra? Faz sentido o jurídico aprovar uma campanha para que ela seja, para que ela dê início dentro do ambiente escolar, doutor Elísio? Olha, faz sentido o gestor escolar ter prevenção dentro da sua escola, certo? Jurídico preventivo, jurídico que entende sobre direito educacional, está no dia a dia da escola, está mês a mês, né? Não está apenas na campanha de matrícula. A primeira prevenção que o jurídico tem que fazer para um gestor educacional é fazer um bom contrato de prestação de serviço com esse marketing que foi contratado. Se o marketing não foi contratado, se ele está sendo produzido internamente, a responsabilidade é da escola. Porém, existem questões ali sendo tratadas como dados sensíveis, Sim. certo? Como questão de imagem, de uso de voz, etc., em que o profissional de marketing ele deve assinar um termo, inclusive sobre questões de exclusividade, certo? Porque quando se trata de campanha de matrícula, se vazar, nós estamos falando agora de questão de direito de concorrência desleal para outra escola. Então, ele tem que assinar um termo se responsabilizando pelo trabalho que ele faz. Então, primeira situação, primeira prevenção, são esses 2 pontos específicos. E que não isenta a escola. Não isenta. Mesmo que ela contrate uma agência, né? Porque Se existe muito aquela isso, né, campanha Larissa? De tem, contratação, terceirização, tem né? a Desse serviço. terceirização, principalmente Isso. de grandes campanhas, Sim, né? sim. Então, nem toda escola Agências, tem condições de ter uma equipe inteira dentro da sua instituição e Bacana. manter aquela equipe. Então, ela contrata uma agência externa para a criação dessa campanha. E a escola ela tem responsabilidade direta nessa campanha. Então, se algo der errado, ela responde diretamente. Não é só a agência, não. A agência responde, mas a escola responde também. Também, total. Porque ela que aprova, né? E o gestor de marketing da instituição também tem sua responsabilidade. A responsabilidade maior vai para o diretor escolar, que assina pela instituição E de assina ensino, pela e os mantenedores. E os dois são solidários, né? Na verdade, o consumidor que fez a contratação de serviço foi com a escola e não com a agência, Exato. certo? O contrato de prestação de serviço com a agência é para que você possa ter direito de ação de regresso, em que se eu tive um prejuízo com o consumidor, se me aconteceu algo, eu posso também entrar lá, porque foi de responsabilidade dele, porque estava isso previsto no nosso contrato, certo? Certo. Então, quando você tem essa composição e você tem uma organização de campanha de matrícula, que é o ponto principal dentro de uma questão administrativa, jurídica, em questões de marketing, enfim, é aquele período, vamos dizer assim, aqueles 120 dias em que você tem uma tensão maior dentro da escola, uma concentração maior para que você possa realmente, de fato, aplicar tudo aquilo que você vem desenvolvendo ao longo do ano de planejamento e poder realmente, de fato, conseguir começar um novo ano letivo com aquele determinado número X de alunos para que você possa desenvolver as suas atividades. Então, cabe sim, não vejo problema algum, uma reunião, né, em que é apresentado para o jurídico, em que ele possa perceber ou fazer uma análise colocando entre o que pode ser permitido e o que pode ser proibido e, logicamente, trazendo a legislação, né, a explicação. Mas aí eu vou um pouco mais além, né? A escola que se organiza e trabalha com prevenção, ela coloca o jurídico não no final, né, mas sim no início. Além desses contratos de prestação de serviço com a agência de marketing, com o contrato de prestação de serviço com os consumidores, ela vai poder realmente participar, o jurídico vai poder participar dentro da escola de treinamentos, tanto para as pessoas que trabalham dentro da escola, explicando o que é essa legislação, o que é esse ECA digital, o que é a LGPD, o que eles falam, quais são os casos concretos que nós temos no Brasil, né? O que é essa ANPD, né, que é a agência que agora vai regulamentar, foi lançada agora em 2025, vai sair no parecer. Tem muita coisa nova. O que é que vai acontecer, porque é uma agência hoje totalmente autônoma, certo? Então, são situações que
precisam ser treinadas e discutidas amplamente, e o marketing tem que fazer parte disso, seja ele através de uma agência ou seja ele através desenvolvido internamente. Aí vem os treinamentos para que quando for feito, lançada a campanha, não seja refeito. E aí não se perde tempo. É bom lembrar, e assim, às vezes eu me coloco muito na pele do gestor, que às vezes está do outro lado assistindo o nosso podcast, nosso videocast, está dizendo assim, minha Nossa Senhora, quantas coisas estão acontecendo e eu não sabia, ou então não vou conseguir dar de conta. Mas é interessante que assim, é um primeiro passo que é dado, porque nós estamos no mundo digital, né? De fato, a gente está aí numa modificação rápida, está tudo muito acelerado. Mas a partir do momento que a escola ela desenvolve esse trabalho preventivo, ela consegue, além de ter um bom desenvolvimento dentro daquele ano letivo, ela também consegue estender para os anos seguintes. E não fica tão complexo. A partir do momento que ela desenvolveu um trabalho preventivo há 1 ou 2 anos atrás, por exemplo, em 2025, né? Em 2026, a gestão da escola já vai compreender melhor quais são os próximos passos. Minimiza a quantidade de erros. Em 2027, ela já está 100% preparada. E aí vem com as questões das atualizações e ela consegue fazer um trabalho mais voltado para um futuro, né? Mais voltado para esse novo digital dentro das escolas, né? Nova tecnologia dentro das escolas, e consegue ter um respaldo muito maior. Então, eu acho que essa daqui é uma grande dica para os gestores que estão nos acompanhando, né, para os coordenadores pedagógicos que estão nos acompanhando, de que fazendo um trabalho de formiguinha hoje, lá na frente, você vai se sobressair até mesmo diante dos seus próprios concorrentes. Né? Lembramos, nós estamos falando de empresas, são empresas privadas. Né? E aí eu vou fazer um gancho aqui. Eu sou apaixonado por educação, eu me envolvo muito com a educação privada, mas também com a rede pública. Né? A gente tem muito isso, o marketing educacional, ele atinge a rede privada no sentido comercial, mas na rede pública ele também atinge no sentido de estamos desenvolvendo um trabalho, né? Estamos apresentando um trabalho, é uma apresentação para toda a população, né? Daquela região, daquele estado, enfim. Geralmente é mais com dados, mais né? com dados, é como né? se fosse uma prestação de contas com a sociedade. Sim. Eu sim. vejo as publicidades, as propagandas das escolas públicas, não é uma propaganda da escola, né? É uma propaganda do governo, Sim. de uma forma geral, prefeitura, estado, federal, municipal, não importa. É mais político do que, na verdade, uma prestação de contas. Prestação de contas. Essa é a uma palavra prestação perfeita. de contas, para dizer Prestação assim, eles divulgam os dados, a nota foi tanto, tantas escolas nota 10, tantos professores, sei o quê. É uma prestação de contas com a sociedade. Mas que isso não tira a responsabilidade do diretor da escola, né, do secretário de educação também, né, na supervisão dos conteúdos que são divulgados nas redes sociais da instituição. Porque, veja, existe hoje a Secretaria de Educação, que ela abraça toda a rede, né, de escolas públicas municipais, né, o Estado, a Secretaria Estadual abraça toda a rede, mas que algumas escolas elas têm suas redes sociais próprias, né? Tem seu plano de comunicação externo próprio, né? Por exemplo, nós estamos agora numa fase que é muito interessante, que é o SAEB, né? Que atinge todas as escolas públicas, né? Que são e as particulares, as particulares, né? também. As escolas públicas têm um peso maior, porque é através desse índice que acaba desenvolvendo também outros projetos dentro da instituição de ensino, e aí vem aquela mesma tecla, né? Às vezes a próprio gestor tem interesse de divulgar para que todos os alunos participem da prova seletiva, traz uma música que está viralizando no mundo digital com os jovens, né? Mas isso não tira sua responsabilidade por ser uma escola pública, não é verdade? E quando o doutor Edísio fala sobre a prevenção, isso é importantíssimo, né? E eu vou trazer aqui para o marketing, que o papel do marketing educacional também é reconectar as famílias com o papel da escola, que é de proteção e desenvolvimento da criança e do adolescente, né? E a prevenção ainda é o melhor remédio. Não, sem dúvidas nenhuma, você ter um jurídico preventivo é fundamental para diversas questões dentro da escola. Diversas questões que aqui a gente ia levar, um podcast é pouco, para tratar sobre tantas legislações de proteção e prevenção para a escola,
o papel do gestor, o papel da escola como um todo na prevenção, nesse cuidado. A gente tem que lembrar que as crianças, elas são vulneráveis. Sim. É a parte mais frágil dessa relação de consumo, de serviço, e o papel da escola é prevenir, o papel da escola é proteger, o papel da escola é desenvolver e o papel da escola é educar, né? Então, e o marketing, ele vai dentro desse mesmo caminho. Não tem para onde fugir. Na livre iniciativa, a gente precisa de aluno? Precisa. Mas não podemos esquecer o papel e o objetivo principal da escola, que é a proteção e o desenvolvimento infantil e do adolescente e do jovem. Bacana. E respeitar isso acima de tudo, né? Porque mesmo que a equipe de marketing seja terceirizada, ela tem que ter essa conexão para compreender essa base, né? Que é um desafio para a social, escola. né? É um desafio, quando a gente começou falando da diferença entre o marketing empresarial e o marketing educacional. Das pessoas também compreenderem essa dimensão que é a escola. Não é só empresa. Tem que viver, né? Entendeu? Existe um arcabouço de situações que envolve a criança e o adolescente, a juventude, a infância, que precisa ser protegida acima de tudo. O primeiro pilar é a proteção dessa criança. Existem legislações de proteção no direito do consumidor que protege a publicidade, o comércio, o incentivo à criança, tanto que você não vê mais. Na década de 80, 90, início dos anos 2000, a gente via o quê? Muitas propagandas voltadas para a criança. Sim. Com bichinhos, com músicas. Infantilizado, ou seja, estimulando o consumo. Hoje não. Mas com as redes sociais, e aí o Dr. Edísio traz uma novidade de fiscalização, né? Hoje não se tem muito, você vê. Sim, crianças sendo exploradas comercialmente por famílias, crianças sendo exploradas comercialmente por empresas para poder atrair outras crianças ao consumo, né? E a gente tem que, de fato, ter como papel essa responsabilidade de fiscalizar e dizer, opa, aqui está ferindo um papel da publicidade, está ferindo, realmente está desprotegendo e tornando vulnerável a infância. Bacana. Adultizando, como a gente colocou. E o que é a adultização da criança? É fazer com que aquela criança tenha um comportamento adulto, né? É preciso respeitar a infância e a adolescência, né? E o papel é da escola, da família e da sociedade como um todo, essa proteção. E o marketing está envolvido 100% nesse conjunto. Bacana. Como você falou, é uma responsabilidade social, né? E didática, né? E fica a dica aí para os gestores, os coordenadores pedagógicos, desenvolver campanhas, não voltadas para o plano comercial, mas de campanhas internas, né? Para trabalhar isso na criança. Porque existe uma dificuldade muito grande do adulto conseguir contornar toda essa situação, porque é um mundo novo para o adulto, mas para a criança não, ela vive isso desde sempre, né? Eliabe, a gente falou muito da escola, mas eu vou aqui também deixar que a gente tem muitos pais também podendo assistir, educadores são pais, acima de tudo também, né? É papel também da família essa fiscalização e essa proteção. Total, sem sombra de dúvidas. Quando você fala que a criança, eu ainda vou reduzir, ela nasce com o celular porque o menino está chorando ali e a mãe quer fazer alguma coisa, a primeira coisa que ela faz é botar o celular em modo no desenhozinho no YouTube, daqui a pouco tem a propaganda e a criança vai recebendo esses estímulos. É papel da família não entregar, né? Não entregue. Não ceda. Não ceda. Eu sei que você está cansado, né? Era como a chupeta, né? Não bota a chupeta, mas bota a chupeta para o menino se calar. Hoje a chupeta é o celular. Não coloque, não faça de babá, não faça, porque é um mundo que você não tem controle. Sim. Por mais que o pai e a mãe tenham a senha, por mais que ele tenha o acompanhamento, a maioria não tem acompanhamento. E quem tem acompanhamento ainda está vulnerável, né? Então, essa é a grande, eu digo assim, a cutucada que eu dou. Boa. Mesmo você acompanhando, você não está protegendo seu filho e o seu estudante e o seu aluno
do que o mundo aqui dentro está disponibilizando para ele. Legal. O papo tá muito bacana, tá? Muito bacana mesmo. E assim, a gente tentou explorar um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada assunto. Falamos agora dos pais, falamos dos gestores, coordenadores, mas existe também o núcleo dos professores também, né? Que estão se envolvendo com as redes sociais. Até que ponto, no aspecto trabalhista, esse envolvimento dos professores com as redes sociais da instituição, ou até mesmo com suas próprias redes sociais, mas aparecendo com alunos, tirando foto com alunos, se envolvendo no sentido de divulgar com os alunos, faz sentido juridicamente? É possível isso? É possível que exista uma normativa para isso? Como é que funciona? Olha, professor Eliane, é importante a gente deixar claro que o professor, né, e qualquer funcionário que trabalhe ali na escola, que tenha a sua carteira assinada, ele tem um dever de subordinação para a escola, certo? É um contrato que é celebrado através da CLT, né, da Consolidação de Leis Trabalhistas, em que tem a assinatura da CTPS. Então, a escola pode sim determinar que o professor participe, certo? De alguns conteúdos promocionais, enfim, que também possa participar junto com a criança e com o adolescente, contanto que não vá ali levar o professor e nem a criança nem o adolescente a uma situação constrangedora, né, ou vexatória, que esteja dentro do limite da razoabilidade e da legislação. Se o professor ele não se sente à vontade para isso, tem que ser conversado, tem que ser dialogado, porque essa imposição do uso de imagem e voz é algo que pode também traumatizar, a dependendo da situação. E aí a gente já entra mais numa esfera psicológica, né? Um possível dano moral, ou que pode ser, aliás, um resultante de dano moral que pode ser abalado ali pela questão de um assédio moral, certo? Uhum. A ideia não é essa. A ideia é que possa sim ser feito, contanto que seja combinado e contanto que venha também com expressa autorização. O que acontece na prática, após a proibição do uso de celulares, é ao contrário. Os gestores estão com receio desse uso de celulares, certo? Porque nós temos aqui um órgão que não é a ANPD, que ela não vai chegar nas nossas cidades, mas existe um órgão que eu acho que ele atua como uma agência reguladora há muito tempo, que é um órgão que a gente considera como um quarto poder, que é o Ministério Público, certo? O Ministério Público da Infância e da Juventude e o Ministério Público Educacional está justamente analisando escolas ao tempo todo e emitindo recomendações e entrando com processo quando é preciso, quando tem algo que descaracteriza, né? Algo que vai contra a lei, que infringe a lei. E o Ministério Público, ele começa a observar essa adultização como algo perigoso dentro da escola, certo? E logo, logo nós teremos pautas a ser discutidas, podem aguardar, que eu acredito que talvez... Temos muito trabalho pela frente. Para que possa ser analisado, como já foi feito em diversos outros temas e diversos outros anos, uma possibilidade da gente fazer os acordos que estão correlacionados, né, ao que acontece na prática. Porque a lei ela traz uma possibilidade daquilo que pode acontecer, uma legislação que vai regulamentar, mas na prática só a gente sabe o que acontece. Retornando para a questão dos professores e fazendo esse gancho, o que é que muitas vezes os professores estão fazendo? Estão desobedecendo esse uso de celular e eles mesmos estão publicando nas suas redes sociais. Estão utilizando celulares dentro da sala de aula. Ou seja, estão quebrando as regras impostas pela lei que os gestores querem, né, ali, por se dizer, seguir. Sim. Não é a realidade da maioria, mas eu já escutei diversos relatos nesse sentido. Então, o uso de celular está muito voltado para o uso da rede social, do WhatsApp, enfim, da comunicação, e todos nós estamos passando por isso. Eu abri a minha fala falando sobre isso. Todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso ao celular, todos nós estamos, constantemente utilizando esses aparelhos eletrônicos. E o professor não está fora disso, certo? Mas, colocando no caso concreto,
o que é que um gestor deve fazer? Uma publicação de campanha ou uma publicação em algo que seja voltado para resultado de vestibular, algo assim do tipo parecido, além da autorização que deve ser constituído de uso de imagem, de voz, enfim, específico, demonstrando e tal, e etc., e tendo a permissão dos pais, deve vir também uma observação em que os professores poderão compartilhar aquele conteúdo, certo? Com o intuito de autopromoção, que já é o objeto principal daquele termo, né? E se o professor aparecer, coloque dentro do seu regimento interno escolar voltado para os profissionais, certo? Trazendo essa previsão, e se achar que é necessário, faça um termo para tal, colocando isso. O que não pode ser permitido é a instituição proibir o uso de celular, proibir o uso de divulgação de imagem, e o profissional está fazendo de livre e espontânea vontade, porque ele não tem a autorização expressa que está lá no início do nosso contrato de prestação de serviço para poder estar divulgando a imagem e a voz do filho de alguém. Também certo? o gestor não pode solicitar que o professor tire fotos do seu próprio celular para repassar para a escola as imagens. Em hipótese alguma, Entendeu? tem que ter um profissional Tem que ter um profissional apto para isso, da escola. Se não tem, que tenha alguém da escola que seja responsável por Fazer essa captação, por essa né? captação. Bacana. Né? Bacana. Não pode, porque eu também vejo muitas instituições que, por não ter o recurso de um profissional na escola, delega ao professor que ele tire fotos ali daquele momento do projeto, que tire fotos do momento da sala de aula, né? E aí o professor, o celular é dele, o equipamento é dele, então ele se torna detentor daquela imagem. Total. Ele passa para a escola, mas está no aparelho dele. E ele, por ter tirado a foto, ele se considera no direito de fazer uso daquelas imagens. E ele não tem esse direito. Então, para prevenir, né, e aí também evitar uma questão trabalhista, que é outro assunto. Outro assunto que eu pontuei vários assuntos que a gente pode tratar, né, é não permitir. Né? Então, você tem um aparelho próprio da instituição, um profissional responsável que faça essa captação que você necessita para divulgar a sua escola. Só pegando esse gancho aqui da Larissa, para finalizar a ideia, quando fala dessa questão do professor, de que não pode, etc., enfim, existem outros pontos específicos que acontecem na escola que já também são voltados para os consumidores, para os pais, né? Os pais irresponsáveis. Quando se tem um evento na escola, algo que seja coletivo, como São João, como uma semana de jogos, etc., enfim, apresentação de teatro, muitos pais, muitos não, acredito que 80% a 90% vão filmar e tirar foto, certo? Dos seus filhos, logicamente, mas que quando tem uma divulgação coletiva, você também acaba, às vezes, pegando uma imagem do filho de outra pessoa. Sim. Inevitável, né? Inevitável. E aí? E essa divulgação, como é que fica? Como é que é feito? Né? Será que o outro pai queria isso, gostaria disso? E tem aquelas crianças que já tem a proibição de divulgação de uso de imagem dela, Isso. Né? Aí como é que a escola vai se prevenir nesse sentido? O ideal é que a escola coloque avisos, né? Quando tiver esse evento. Claro, como se fosse aquele aviso, né? Você está sendo filmado, você está sendo alguma coisa do tipo, ou evite filmar e tirar a fotografia, para que todos possam ver, né? Faça somente do seu filho, não divulgue de outra pessoa, etc., de acordo com a legislação tal, e aí entra novamente a combinação entre o marketing e o jurídico, para que possa trazer essa prevenção. Podem até achar que é exagero. Eu sempre digo assim, a prevenção a gente tem que pensar exageradamente para que não venha a ocorrer um caso concreto. Porque quando acontece, como o assunto é muito novo, talvez a escola possa ser penalizada com um dano moral e, né, ser um início aí de uma jurisprudência que a gente não quer que seja. Perfeito. Bom, o papo tá muito bacana e eu passaria a noite aqui conversando com vocês. Mas a gente vai deixar esses novos temas que foram sugeridos aí nas falas de Larissa para uma outra oportunidade para a gente também estar debatendo,
né? Eu acredito que a partir do momento que a gente se encontra, debate sobre educação, a gente também começa a debater com o professor que está lá do outro lado da tela, o coordenador, o diretor, né? Até os próprios pais começam a entender e ter uma visão totalmente diferente. Larissa, muitíssimo obrigado, tá, pela sua vinda até aqui. E eu vou estender para que você venha várias outras vezes, tá? E fico muito satisfeito de ter trocado essa ideia contigo. Eu é quem agradeço, Eliabe, o convite novamente, né? A oportunidade de falar desse assunto. Como a gente iniciou falando, ninguém está falando sobre isso, né? Mas nós estamos aqui plantando essa sementinha e dando esse alerta. Mas também é para que a escola possa captar com responsabilidade, possa fidelizar com responsabilidade, conhecendo exatamente quais são os direitos, os deveres, até onde a gente pode ir. E o marketing tem total responsabilidade sobre isso. Hoje todo mundo precisa do marketing, né? E a escola não é diferente, mas que a gente precisa fazer com responsabilidade de fato. Agradeço demais essa oportunidade e estou à disposição para a gente continuar debatendo os diversos assuntos que eu deixei aqui solto. Bacana, doutor Edísio, mais uma vez, obrigado pela parceria, esse trabalho preventivo, e alguns temas nos assustou um pouco, por isso que eu acho que vai ser pauta para próximas falas, próximos videocasts, podcast, mas estou imensamente satisfeito pela sua presença. Vamos trabalhar sim esses temas, né? Essa legislação nova aí que eu comentei, né? O ECA, nessa modalidade digital, né? Nessa prevenção de crianças e adolescentes. É importantíssimo que os gestores façam a leitura dessa lei. Lá tem diversos capítulos que falam sobre essa questão da responsabilidade dos pais, sobre essa agência regulamentadora, sobre o que pode e o que não pode ser feito, né, em relação à criança e ao adolescente, essa questão da adultização, enfim, diversos outros pontos em que a gente vai combinar, como eu disse, né, foi prometido ser entregue um parecer, mas eu fico extremamente grato, feliz, como eu disse, é um prazer inenarrável estar sempre aqui conversando com o professor Eliabe, com a Larissa pela primeira vez, estou tendo essa oportunidade de dividir aqui essa bancada com ela, e eu gosto demais, sou apaixonado pela educação, gosto de trabalhar nesses movimentos sociais, fazer parte da história da educação do Cariri, e agora, né, com a oportunidade que a Sou Educador está nos dando, conseguindo contribuir muito mais com a educação do país, né? Fico feliz demais, imensamente agradecido, e espero voltar e contribuir mais vezes. Boa, e para vocês que estão aí do outro lado da tela, nos assistindo, agradeço imensamente por esse momento de hoje. Para você que vai estar assistindo aí nossa gravação, bom dia, boa tarde, boa noite, assista e anote, porque nós estaremos de volta trazendo novos temas sobre educação, sobre campanha de matrícula. A temporada de matrículas da EPC, junto com a Sou Educador, está só começando. É com você, Manuel. Obrigado. É isso, eu agradeço muito ao professor Eliabe, agradeço a Larissa, agradeço ao Edísio por terem participado hoje da gravação, por terem participado do podcast, foi muito bom. E também quero agradecer a você, público que está nos assistindo, e dizer que a partir de agora já está disponível para você fazer a nossa avaliação no perfil da Sou Educador e garantir o seu certificado gratuito de 4 horas. Também gostaria de lembrar a você que aproveite o mês, até o dia 31 de outubro, a gente está com as nossas promoções super especiais comemorando o mês do professor. E é isso, agradeço e até o próximo webinar.